Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos falando no mês de outubro sobre uma igreja em reforma. Isso nos leva a pensar no lema da reforma protestante, igreja reformada sempre se reformando. E nós vamos falar hoje sobre o terceiro tema, que é o tema da graça. É importante que a gente fale sobre a graça, porque primeiro, que na nossa teologia, na forma que nós vivemos, a graça tem uma função essencial para que a gente entenda a forma como Deus fala conosco, a forma como nós seremos salvos e a forma como nós vamos lidar com o nosso dia a dia. Eu gosto muito desse tema e ele é um dos temas principais na história da igreja, em todos os momentos. Então nós temos o Novo Testamento sendo construído com base na graça de Deus, na graça de Jesus Cristo, na manifestação da graça de Deus em amor por nós, através da graça dele de conceder o seu Filho. Depois nós temos ali, próximo do século V, no final do século IV, um grande debate teológico a respeito da graça de Deus, que foi preconizado ali por Agostinho e por um bispo britânico daquela região chamado Pelágio. Então é possível que você já tenha ouvido falar a respeito disso. Depois nós temos no século XVI, e aqui eu estou dando um salto bem grande, né? Mas no século XVI nós temos de novo o debate sobre a graça de Deus e sobre como nós somos salvos, qual é a forma como nós somos aceitos, será que é pela nossa competência, pelos nossos méritos, ou será que é apenas pela graça de Deus? E mais recentemente, já aqui próximo da Segunda Guerra Mundial, nós temos um teólogo, um pastor da Alemanha, chamado Dietrich Bonhoeffer, e ele vai escrever um livro, na minha opinião, um dos melhores livros. Faço aqui a indicação para que você leia. E ele fala no livro chamado Discipulado a respeito do que ele coloca como graça preciosa e graça barata. Então, veja que na história da igreja sempre houve o debate a respeito de como é essa comunicação, de qual é esse vínculo, né? Como funciona essa engrenagem daquilo que nós somos em Deus. E a Bíblia vai responder no Novo Testamento que é a partir da graça. Nós não nos relacionamos com Deus a partir dos nossos méritos, mas nós fazemos isso a partir de um derramar da graça de Deus sobre a nossa vida. Nós vamos observar hoje, ler um texto hoje, Efésios capítulo 2. É um texto que muitas vezes você já ouviu nas nossas escolas dominicais, porque nós estamos falando sobre teologia. Você também já ouviu em outras mensagens, mas esse é um texto fundamental para o nosso pensamento e ele precisa estar muito vivo na nossa mente para saber a forma como nós vamos lidar no nosso relacionamento com Deus e também como nós vamos fazer cumprir a nossa missão nesse mundo, no sentido de que nós somos convocados por Deus para anunciar as boas novas, o Evangelho, a outras pessoas. Então, entendendo a nossa condição, entendendo como Deus é e entendendo a implicação direta disso, nós podemos sair daqui hoje com um bom ânimo, uma boa referência para lidar com o nosso dia a dia. Então veja só, Efésios capítulo 2, versos de 1 a 10, é um texto bem conhecido, como eu já disse. Eu vou fazer a leitura aqui. Ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus.
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Bom, esse texto, irmãos, é um texto de Paulo. Nós já fizemos uma série de mensagens a partir da carta de Paulo aos Efésios. Essa carta, ela é uma carta muito madura do apóstolo Paulo com relação aos temas da igreja. Então ele vai construir o seu pensamento a partir do capítulo 1, falando da pessoa de Deus. E aí ele vai dizer que Deus, Pai, é aquele que tem a função de nos predestinar, aquele que nos elegeu. Depois ele diz que Cristo é aquele que efetua esse cumprimento da justiça de Deus. Cristo recebe a justiça de Deus sobre ele e transforma essa justiça em graça sobre a vida daqueles que estão debaixo dele, né, aqueles que creem no nome dele. E depois nós temos o Espírito Santo aplicando isso nas nossas vidas. O apóstolo Paulo então caminha no capítulo 1 ainda falando sobre a sua própria experiência de prisão, né? E ele nesse momento está preso em Roma. Ele escreve essa carta, essa é uma das chamadas cartas da prisão, e ele então escreve para estimular, para animar, para renovar o ânimo daqueles que são os seus companheiros na fé, né? A igreja de Éfeso teve um contato muito grande com o apóstolo Paulo como seu pastor e como plantador dessa igreja, a gente poderia dizer assim. E depois, é claro, nós temos no capítulo 2 isso que nós lemos, e o 3 e em diante, Paulo vai tratar sobre essas questões da igreja. Mas é interessante a gente pensar, irmãos, que Paulo, para animar a igreja, para trazer ânimo para a igreja, ele não traz uma mensagem de autoestima ou uma mensagem de ânimo que seja baseado em coisas terrenas. O que Paulo faz é trazer uma mensagem que implica em relembrar de onde nós fomos tirados e onde Deus nos colocou. Por isso, em primeiro lugar, eu queria que você observasse comigo os versos 1 a 3 e entendesse que a condição do ser humano sem Deus é uma condição de morte. É isso que a gente pode ver aqui. Veja, estando vós, verso 1, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora. É claro que Paulo não está falando de uma morte física, de uma inatividade do nosso corpo, ele está falando de uma condição espiritual de morte. Isso significa que as pessoas que não conhecem a Cristo, elas não têm discernimento espiritual para as coisas. Quando você fala que a pessoa ela está morta, nesse sentido que a Bíblia traz, não tem como ela buscar a Deus sozinha. Vamos usar aqui a analogia que Paulo está usando. Quando a gente vê uma pessoa que morreu, um corpo, né, a gente participa de um velório, aquela pessoa, por mais extravagante que seja as manifestações de apreço por ela, ela não pode fazer nada. Ela não recebe isso, ela não sequer toma consciência disso, né? Então, você já deve ter ido em algum velório, está ali a pessoa, e as pessoas choram, as pessoas falam palavras, as pessoas expressam a sua vontade de que ela não estivesse naquela condição, mas nada disso é capaz de sequer gerar o mínimo de sentimento, de pensamento, de ação naquele que morreu. Então, quando nós falamos sobre a Bíblia, né, na verdade fala sobre a pessoa que está morta nos seus delitos e pecados, nós estamos falando de alguém que é sem nenhuma sensibilidade espiritual. Ainda que, na prática do nosso dia a dia, a gente converse com as pessoas e as pessoas falam, não, ter uma religião é importante. É claro, né? Tem os ateus, agnósticos que vão dizer que não, mas a maior parte das pessoas vai dizer não, ter uma religião é importante, ouvir as palavras de Jesus é importante, mas isso não significa que a pessoa seja tocada pela palavra de Deus, porque aquele que é tocado pela palavra de Deus tem vida. E alguém que vive pela sua própria sorte, ainda não conheceu a Deus, essa pessoa não tem vida em si. Depois ele vai falar aqui que essas pessoas, então, por estarem mortas espiritualmente, elas vivem de uma forma que elas são conduzidas tanto pela sua própria carne como pela ação do Satanás, do diabo.
o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então essas pessoas elas estão sob a influência do próprio pecado, elas estão sob a influência de Satanás e elas estão sendo conduzidas por aquilo que a gente chama de espírito da nossa época. Então, a nossa época hoje é uma época de consumo. Então, as pessoas estão consumindo tudo, bens, riquezas, outras pessoas, relacionamentos e, inclusive, religião. As pessoas estão consumindo religião hoje. É só você procurar qualquer lista de livros mais vendidos e você vai ver que, provavelmente, dos 10 mais vendidos, chutando baixo, 2 ou 3 serão relacionados a alguma coisa que hoje é chamado de espiritualidade, né? Então, envolve alguma coisa dentro dessa dimensão. Essas pessoas elas estão fazendo isso porque, ainda que elas estejam mortas nos seus delitos e pecados, a Bíblia nos diz em Eclesiastes que Deus colocou o anseio pela eternidade no nosso coração. Então, o homem ele está morto nos seus delitos e pecados, mas ele tem no seu dia a dia um sentimento de falta, alguma coisa a ser buscada, né? Então há ali um incômodo a respeito da sua própria vida. É claro que, como eles não vão saber o que é que eles estão procurando, eles vão se satisfazer em pelo menos 3 grandes coisas, né? Prazer sexual, dinheiro e poder. Normalmente são variados dessas 3 coisas, variedades, na verdade, dessas 3 coisas que acabam condenando e aprisionando as pessoas. No versículo 3, Paulo diz: nós também andamos outrora segundo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, né? Então aqui é aquilo que nós já falamos, as pessoas elas estão sendo conduzidas pelo seu próprio pecado, por Satanás e pelo mundo. Então a condição, irmãos, que as pessoas se encontram sem Cristo é essa. Isso deve nos dar uma condição muito, muito privilegiada de entender o mundo em que nós estamos. Muitas vezes nós queremos discutir com as pessoas ou convencer as pessoas a respeito de coisas espirituais sem que elas tenham qualquer conhecimento ou qualquer possibilidade de dialogar a respeito disso. Eu não estou dizendo que o crente é melhor do que os outros. O que eu estou dizendo é que, se nós não fizermos isso em espírito de oração, em quebrantamento diante de Deus, não é possível que a gente consiga comunicar a essas pessoas. Então, uma pessoa que morreu, volta lá o exemplo daquele que está lá no caixão. Não tem, por mais bonito que seja o seu argumento, o seu sermão, por mais qualificada que seja a pessoa que traga a mensagem, não é possível. Então, a condição do mundo é essa. E não só apenas a condição de estar morto, mas de estar em putrefação, ou seja, em apodrecimento. As pessoas elas não estão apenas mortas, intactas, mumificadas, elas estão apodrecendo. E à medida que isso vai acontecendo, à medida que a sociedade avança, à medida que o tempo avança, nós vamos tendo cada vez mais distanciamento de Deus. Mas ao mesmo tempo que esse apodrecimento ele vai deteriorando a pessoa, também pode ser, por experiência nossa, por experiência que a gente ouve das pessoas, uma chance de que esse sofrimento, de que essa condição que eles estão, possa gerar, junto, né, depois da ação da graça de Deus ali na vida daquela pessoa, o interesse pela palavra de Deus. E aí nós seremos, então, instrumentos nesse momento. O que cabe a mim e a você, que somos crentes, é a sabedoria de perceber isso nas outras pessoas, de não desistir dessas pessoas, de melhorar cada vez mais a nossa abordagem, os nossos relacionamentos, para que a gente acolha essas pessoas, porque nós não temos uma visão especial onde a gente olha para a pessoa e sabe que ela é eleita ou não. Isso Deus não nos deu e não adianta você ficar querendo procurar isso. O que cabe a nós é entender que Deus nos dará oportunidades e nós precisamos estar aptos nesse momento da oportunidade para falar do Evangelho. Depois, versículos 4 a versículo 7, nós temos uma dimensão que mostra quem é Deus. Então, se nós sabemos agora quem é o ser humano, nós precisamos saber quem é Deus. E o versículo 4 até o versículo 7
começa dando alguns atributos de Deus. Primeiro vai falar que Deus é rico em misericórdia, ou seja, ele não vai dar aquilo que nós merecemos. Ele vai aplicar a sua justiça de uma forma diferente. O texto diz que ele fez isso porque ele tem um grande amor por nós. Lembra aqui também João 3,16, né? Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu Filho para todo aquele que nele crê. Também diz que ele é o doador da vida, ou seja, ele é aquele que pode nos dar vida. E veja que ele não só dá a vida, como ele é aquele que é capaz de ressuscitar. Não sei se você para entender essa palavra, mas todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados porque existe uma doutrina bíblica chamada pecado original. Necessariamente, esse pecado original está em todas as pessoas, ainda que tenha gente que não creia. Mas mesmo aquele que não crê na doutrina do pecado original também está acometido por ele, né? Então Deus precisa vir e infundir vida em nós, em nos ressuscitar, em trazer vida para aquele que está morto. E é isso que ele faz. Depois que ele faz isso, ele nos une a Cristo. E aí nós temos, no versículo 7, que ele faz isso tudo para que haja uma manifestação da graça dele sobre a nossa vida. Então, duas palavras importantíssimas: misericórdia, que é não dar aquilo que nós merecemos, e graça, que é receber um presente que, se nós não merecíamos nem a falta da punição, que dirá receber um presente por conta disso. E é isso que Jesus fez por nós. Então veja, as teologias que trazem a ideia de que o ser humano pode colaborar com Deus, que a graça de Deus, ainda que seja necessária, ela é só um item junto àquilo que nós podemos fazer, não encaixa nesse texto. Porque como que eu posso colaborar com Deus se eu estou morto? Como que o morto ali pode colaborar com algo que será feito? Ele não pode, né? E nesse sentido, a Reforma Protestante, ela levanta uma bandeira que é a bandeira de somente a graça. Isso significa que nós cremos que não é necessário ou não parte de nós nada para que haja a nossa salvação. É uma ação exclusiva de Deus. Baseado em quê? Baseado no fato de que nós estamos mortos. É claro que mesmo estando mortos espiritualmente, nós temos vontade, mas a nossa vontade, ela não é voltada para fazer as coisas de Deus. A nossa vontade é voltada para fazer as coisas da carne. É isso que Paulo disse no verso 3, por exemplo. Então nós precisamos que um outro venha até nós e coloque vida sobre nós. Eu gosto de um conceito, de uma frase que infelizmente eu não encontrei para trazer literalmente, mas é uma frase de John Bunyan, aquele que escreveu O Peregrino, e ele diz que semelhante a uma vela que não pode produzir o fogo em si, o crente ou o ser humano não pode produzir a graça em si, né? Se a graça é a moeda, me permito usar essa ilustração, que nos leva ao céu, que nos garante o céu, nós não podemos produzir ela, né? Do mesmo jeito que a vela não consegue produzir o fogo. Quem faz o fogo na vela é alguém externo, né? Ainda que ela possa estar em todas as condições ali, ela não vai gerar espontaneamente o fogo. Da mesma forma, o homem natural não pode gerar em si a fé, muito menos a graça, que é esse caminho onde nós somos conduzidos. Então, esse texto aqui vai nos orientar de que, primeiro, a nossa percepção com relação à condição do ser humano deve ser essa. As pessoas que estão aí fora, elas estão fazendo o que estão fazendo porque elas estão mortas. O que é um absurdo é um crente fazer esse tipo de coisa, porque um crente é aquele que conhece as coisas, que viu as coisas, que já tem vida dada por Cristo. Uma outra coisa é sabermos que nós temos a presença de Deus na nossa vida, nos dando vida, nos unindo a Cristo e nos capacitando para que a gente leve essa mensagem para outras pessoas. Então, quando nós nos aproximamos das pessoas, normalmente nós queremos convencê-las de que elas precisam melhorar a sua conduta moral para chegar a Cristo. E essa não é uma mensagem bíblica, porque a pessoa não consegue melhorar a conduta dela sozinha. Ela pode
até conseguir, de repente, abandonar um vício, arrumar um trabalho, enfim, ela pode fazer algumas coisas, mas ela não tem como reparar aquilo que ela fez no passado e aquilo que ela ainda vai continuar fazendo. Então, ainda que a gente resolva uma ou duas coisas na nossa vida, por força de vontade, nós não vamos resolver a nossa vida inteira, porque dependemos de uma força externa para que isso aconteça, né? E versículos 8 a 10 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. Ou seja, igual disse John Bunyan, não é a vela que faz o fogo nascer, né? Então não somos nós que trazemos isso. Isso vem de Deus. É dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então a consequência, né? Eu falei no início que eu ia falar sobre a condição do ser humano, quem é Deus, e depois ia falar sobre a consequência direta disso. A consequência, então, irmãos, é que nós não temos essas coisas por nós mesmos, né? Nós estamos mortos. E não só mortos, mas deteriorando, fazendo coisas contra Deus. Deus vai lá e nos salva. Ele faz isso porque é dom dele, é bondade dele, é porque ele quis fazer isso. Depois nós ficamos sabendo que não é porque a gente se esforça, mas o nosso esforço vai demonstrar que de fato nós estamos experimentando a graça. Eu vou repetir. Verso 10 diz que produzir boas obras, fazer coisas boas, é uma característica que dá muita segurança para entendermos que aquela pessoa experimentou a graça. Então, se você diz que é um crente, mas vive apontando o dedo para as pessoas e procurando fazer com que elas mudem, com que elas se convertam por força, por medo, por ameaça do inferno, por qualquer coisa, e você se satisfaça em dizer que a pessoa se converteu porque ela deixou determinado hábito, você também precisa repensar o que a Bíblia diz a respeito da nossa salvação. Porque o que a Bíblia está dizendo é que nós não temos condição de fazer nada por nós. Mas quando Deus atua na nossa vida, e normalmente Ele faz isso usando instrumentos que são pessoas que estão na igreja, pessoas que conhecem a Deus, que anunciam o Evangelho, essa pessoa começa um processo onde ela vai se converter, né? Essa conversão primeiro é do coração, da mente, daquilo que a Bíblia chama de coração, que é um resumo, né, de tudo que nós somos, vontade, pensamento e ações. E o pecado, os vícios, eles vão caindo da nossa vida à medida que a gente vai se aproximando de Deus, à medida que a gente vai se aproximando de Cristo. Então, o nosso papel é anunciar a graça de Deus. A pessoa não precisa deixar de fazer as coisas que ela faz para ela ser acolhida pela graça de Deus. Ela precisa, nesse sentido, entender aquele chamado que Deus já está colocando no coração dela, junto com a mensagem do Evangelho que está sendo pregada, e quando essas duas coisas se juntam, é como se desse ali a faísca da salvação, né? Onde ela começa a entender aquilo que ela precisa para a vida dela, e Deus vai conduzi-la e muitas vezes vai utilizar a igreja para isso, né? Então nós não somos os detentores da salvação para dizer quem está salvo ou não. Nós somos aqueles que já experimentamos desse processo, sabemos que não é um processo fácil, muitas vezes, mas é o único caminho que pode nos conduzir a Deus. Então, à medida que as pessoas vão se aproximando de nós e vão demonstrando que elas estão sendo incomodadas pela graça de Deus, elas estão sendo conduzidas a uma reflexão bíblica, e nós temos a chance de pregar o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho da graça, não o Evangelho do medo, o Evangelho da graça. Isso significa dizer para a pessoa que ainda que ela não seja capaz, e ela nunca será capaz por si só, mas Deus a acolhe, a ama e cuida dela. Então, irmãos e irmãs, eu e você fomos salvos dessa maneira. O Evangelho, então, nos dá o poder de enxergar as coisas como de fato são. A condição do ser humano aí fora é uma condição de morte. É quase que
Não tem como a gente esperar que as coisas melhorem por si só. Se nós temos esperança nisso, nós estamos equivocados biblicamente falando. O que pode trazer melhora para a vida das pessoas é esse derramar da graça de Deus sobre elas. Deus é rico em misericórdia, é isso que nós temos aqui. Sendo Ele rico em misericórdia, Ele nos dá a oportunidade de sermos instrumentos para que a graça dele seja difundida. Inclusive, esse é o objetivo final, né? Para que a graça dele seja manifesta em todos os momentos e a gente consiga ver Deus como de fato ele é. Que Deus possa te abençoar, que você possa pensar sobre esse tema da graça e, mais do que isso, que você possa pedir a Deus para que você consiga desfrutar da graça dele na sua vida e derramar graça dele na vida das outras pessoas também. Que Deus te abençoe. Essa foi a nossa terceira mensagem. Nós temos ainda muita coisa para ver. Fique conosco, continue nos acompanhando, continue assistindo os vídeos e se você também quiser compartilhar alguma coisa conosco, tem aí os nossos canais para que você entre em contato. Meu desejo é que Deus te abençoe, que Deus derrame ainda mais da graça dele sobre a sua vida e que você, a sua família, aqueles que estão próximos a você, possam ser embaixadores da graça de Deus aonde vocês estão. Que Deus te abençoe e até a próxima.